Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Evandro de Barros, no nosso canal Finança Familiar. E você está comigo aqui. Hoje nós vamos falar sobre crise, gente. Crise. Quem nunca viveu uma crise no casamento, né? E quando o assunto é finanças, será que a gente vive crise quando a gente fala de finanças? Antes de começar propriamente o nosso tema, falar um pouco mais sobre o nosso tema, eu quero aproveitar e responder a um comentário que foi feito no último vídeo. Inclusive minha esposa que deixou o comentário, minha grande incentivadora, a minha fã número 1. Então que a sua esposa também seja a sua fã número 1, tá bom? Então eu quero começar respondendo. Vou ler para vocês aqui a pergunta dela, se você não viu lá. Tem como mudar um casal de mais convivência e idade que não conseguem dialogar e têm as finanças separadas? De que forma? Então vamos lá. O que vocês acham? Tem como mudar? A mudança é possível? Claro que sim. A mudança é sempre possível. Claro que conforme o tempo de convivência, conforme a cultura dessa pessoa, então tudo isso demanda algum trabalho. Ela perguntou ali um casal de mais convivência, ou seja, com mais tempo de convivência. Provavelmente são pessoas de maior idade também, né? Então é sempre mais difícil você trabalhar com um casal quando eles são de mais idade, né? Porque já tem uma construção feita, já tem uma cultura enraizada. Então, antes de mudarmos, antes de nós construirmos, nós precisamos destruir para reconstruir. Então, sempre o processo de destruir é muito mais difícil. O processo de desconstruir é muito mais difícil. Quando a pessoa tem uma certa idade já, né, uma certa vivência, vamos falar assim, fica muito mais difícil de você desconstruir algumas coisas. Mas é possível, porém, certamente vai dar um pouco mais de trabalho. Como que faz? Qual que é a forma? É trabalhar a raiz da desconstrução. Trabalhar para desconstruir tudo aquilo que foi construído ao longo desses anos. E convencer, mostrar para a pessoa que a mudança é muito melhor e traz muito mais benefícios para o casamento do que permanecer como está. Então é dessa forma que você faz para trabalhar principalmente com casais com mais tempo de convivência, com pessoas com um pouco mais de idade, tá bom? Então é sim possível, claro que é possível, porém dá um pouco mais de trabalho, porque esse processo de desconstrução é um pouco mais difícil de fazer, mas é possível sim. Bom pessoal, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre crise. Então eu gosto muito da etimologia das palavras, ou do significado das palavras, ou da raiz das palavras. Eu gosto muito porque daqui a gente consegue extrair muito conhecimento e consegue entender muitas coisas que estão acontecendo. Então hoje, conforme eu propus aqui no começo do vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre crise. Quem nunca vivenciou uma crise no casamento? Seja por N motivos, seja por falta de dinheiro, seja por falta de diálogo, seja por causa dos filhos, enfim, é muita coisa mesmo. Então, se você já vivenciou, se você está vivenciando, saiba que existem formas de você sair dessa crise, fugir dessa crise, espantar essa crise aí do seu casamento, tá bom? Então hoje eu quero falar para vocês um pouquinho da etimologia da palavra crise. O que significa crise, afinal de contas? Bom, crise ela vem do grego crisis, que nada mais que significa do que um estado de caos, de incertezas. Mas ela também está ligada a um verbo que ele significa, ou melhor, a um verbo que é o crinem, que significa o que dá origem à palavra crítica, e significa discernir algo, resolver um litígio, interpretar
argumentar ou explicar alguma coisa. Também pode significar julgar e apreciar e no fim tomar uma decisão. Então, como vocês veem, a palavra crise, ela pode ter dois significados. Qual desses dois significados é mais interessante para nós hoje? O que é melhor para nós? O que ocorre normalmente nos casamentos hoje é que os casais, durante uma crise, parece que eles preferem ficar com o primeiro significado, que é o de crises, que é o caos, que é a incerteza, entendeu? Então, isso, por que disso? Porque normalmente a gente deixa no momento de crise as emoções tomarem conta de nós, tomarem conta desse momento de relacionamento. E isso não é bom, porque quando as emoções falam, a razão se cala. Já dizia o ditado. Eu prefiro ficar com o termo crinem. Por quê? Com o crinem eu consigo dialogar com o meu cônjuge, eu consigo passar por esse momento de crise de uma forma mais racional. Eu consigo pegar aquela situação, fazer os ajustes necessários, fazer um julgamento daquilo que nós estamos passando, daquele momento que nós estamos passando, e assim decidir qual a melhor saída para aquele momento. Então, por isso que eu acho importante para os casais, no momento de crise, entenderem o significado da palavra e como sair dela. Então, por aqui você já tem uma dica. Por aqui você já tem uma saída. O que eu devo fazer, então, em primeiro lugar, quando estou passando por um momento de crise? Dialogar. Buscar entender a raiz, o motivo daquela crise. Ir a fundo naquilo. Julgar, apreciar aquele momento para poder entender e assim decidir qual a melhor saída. Entendeu? Deixar um pouco as emoções de lado. Então, durante um momento de crise, nós precisamos ter essa atitude reflexiva sobre o problema, tá? Agora sim, o quanto essa crise vai interferir no casamento, aí vai depender dos atores presentes. Vai depender daquilo que cada um de nós, daquilo que cada cônjuge concebe como cultura, estilo de vida, histórico familiar. Tudo isso interfere no momento de você passar pelo momento de crise. Então, assim, na minha casa meus pais brigavam demais. Consequentemente, deixavam as emoções à flor da pele. Deixavam que a emoção tomasse conta da situação e não conseguiam trazer aquele fato à razão. Então isso interfere. O meu estilo de vida, a minha cultura, tudo isso vai interferir em como cada um lida com este momento de crise. Agora, a crise também, ela pode ser entendida como ausência ou deficiência de algo, né? Que no nosso caso é uma organização financeira e não necessariamente a falta de dinheiro. Porque as pessoas às vezes acham que a crise, quando a gente fala de finanças, é só por falta de dinheiro. E na verdade não é, né? Eu já falei isso e eu torno a repetir e vocês vão me ouvir falando muito. Não é só isso. O grande problema dos casais não é a falta de dinheiro. Porque existem casais com muito dinheiro e que têm problemas por causa das finanças. Porque não conseguem, por N motivos, se acertar. Entendeu? Então, assim, não é necessariamente a falta de dinheiro que é fonte gerador de crise, mas é a carência de métodos e habilidades que são capazes de auxiliar os casais a superar essa crise que é relacionada ao tema financeiro, entendeu? Então, assim, o termo crise, ele traz assim para nós um significado de uma reflexão, né? Uma reflexão e um ajuste das rotas. Então, que rotas são essas? Podem ser internas
quando eu falo emocionais, né? Quando eu falo de inteligência emocional, ou até mesmo de inteligência financeira, porque às vezes a pessoa não tem uma habilidade interna de lidar com o dinheiro, ela é consumista, ela é desleixada em relação ao dinheiro, ou externa também, né? Então, caso as rotas externas, que aí sim eu falo propriamente do dinheiro, da organização financeira familiar, entendeu? Então, assim, eu preciso dessa organização para fugir da crise. Eu preciso dessa instrução, desse conhecimento para poder fugir da crise e assim conseguir tomar uma decisão que seja minimamente fundamentada e equilibrada diante da situação e não apenas tomada com base nas emoções. Falando um pouquinho assim, num contexto bíblico, a gente vê que a Bíblia ela não traz uma etimologia para a crise, mas para quem é cristão já deve ter ouvido falar muito nos termos tribulação, prova, crise, vale, deserto. E isso tudo a gente pode trabalhar essas questões à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Para o cristão, superar a crise, ele tem que ter a palavra de Deus como fundamento. Ele tem que buscar na palavra de Deus. Por isso que o Salmo 119, no versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é fundamental para vencer qualquer crise, sejam elas financeiras ou em qualquer outra área da sua vida, que o casal sente junto e busque orientação na palavra de Deus. Porque é que nem a gente costuma dizer, só precisa de luz aquilo que está no escuro. E durante uma crise, os casais parecem que ficam com os olhos vendados, deixam a emoção vendar os seus olhos. Então, assim, é nesse momento que a palavra de Deus chega como luz para esse casal. Então, é buscando na palavra, entendendo na palavra aquilo que Deus manda nós fazermos. Buscar a palavra de Deus, buscar os princípios bíblicos para nós fugirmos dessas crises, nos afastarmos dessas crises com sabedoria. Bom, antes de eu prosseguir aqui, eu queria poder explicar para vocês aqui um pouquinho uma pequena diferença. Porque nós temos crise e conflito. Vocês sabem diferenciar crise e conflito? O que significa a palavra crise a gente já sabe. Mas e conflito? O que será que é? Quando nós tratamos de conflito, a própria palavra já sugere que é um embate direto, que são as brigas, que são os desentendimentos, as confusões. Então, quando os casais vivem crise, eles ainda estão vivendo um propósito bíblico de serem uma só carne, porque eles utilizam das técnicas aprendidas com a palavra para evidenciarem o problema e acharem juntos uma solução. Agora, quando há um conflito, aí são duas forças contrárias. Então, é um tentando vencer o outro, é um querendo ganhar do outro. Então a gente acaba deixando aflorar os sentimentos e começamos cada um a defender o seu ponto de vista. E aí começa a dar problema. Porque um casal, eles não são rivais um do outro. Eu não sou o rival da minha esposa e minha esposa não é minha rival. Nós somos parceiros. E como parceiros, é normal que a gente viva um momento, um dia, mais difícil do que o outro, talvez, ou que talvez a comunicação tenha alguma interferência, alguma coisa.
Mas a gente traz tudo isso à luz e a gente consegue solucionar esse problema. Agora, quando há um conflito, gente, aí começa a ficar perigoso. Porque no ponto de conflito dentro do casamento, as pessoas tendem a criar tensões, a criar sanções ao cônjuge, começa a haver um afastamento um do outro, até um dia que não mais vão conseguir conviver dentro do mesmo lar. E aí, se não procurarem ajuda, o casamento vai estar fadado ao fracasso, não tenha dúvida disso. Por isso a gente sempre fala, não espera chegar no ponto de conflito. Sentem, resolvam de forma madura o problema antes de se tornar um conflito. Mas a boa notícia, é claro, é que não importa se é crise ou conflito, existe saída, existe solução. O problema, ou não, talvez, né, é que o método para um não é o mesmo método para o outro. Quando você vai ao médico e você tem algum problema de saúde, se você tem só uma dor de cabeça, uma dipirona talvez sirva. Agora, se essa dor de cabeça é um problema de saúde um pouco mais grave, só a dipirona não vai servir. Então você precisa de um medicamento específico. Quando você deixa chegar num ponto de conflito, onde já estão havendo agressões, sejam elas físicas ou verbais, coisas que não são interessantes para o casamento e que de certa forma são muito, muito mais difíceis de serem trabalhadas, o trabalho na base, o trabalho de desconstrução daquilo que está ocorrendo ali é muito mais difícil. É necessário que se faça uma desconstrução através do perdão. E quando a gente fala de perdão, aí vai muito de cada pessoa, do tamanho da ferida que já foi aberta. Então assim, de repente só uma dipirona não sirva. É necessário talvez dar alguns pontos, e como todo ponto pode ficar, ou corre-se o risco de ficar uma cicatriz, mesmo estando fechado. Então assim, tem solução? Tem solução. Como para a pergunta, né, que eu respondi no começo do vídeo. Tem solução para quem é mais velho, muito tempo de casa? Tem. A base, a reconstrução, talvez seja a mesma. O problema está no desconstruir. Desconstruir aquilo que já foi construído até ali. Bom, agora você pode me perguntar, por que a gente tem que falar sobre crise? Muito simples. Eu te respondo assim. Olha, o que você acha que é bom quando você vai aplicar um método? Eu gosto de dar um exemplo de quando eu estava na faculdade e eu precisei estudar matemática. Matemática financeira, aplicada à administração. Conteúdo difícil, conteúdo denso, conteúdo complicado. Sabe o que eu fiz para aprender esse conteúdo denso, difícil? Eu fui buscar na raiz, porque eu não entendia muitas das coisas básicas de matemática. Quando eu comecei a entender as coisas básicas de matemática, eu consequentemente consegui evoluir nas coisas mais difíceis da matemática. Então, quando eu estudo sobre etimologia, a diferença da palavra crise para a palavra conflito, quando eu estudo essa etimologia, eu começo a entender por onde eu devo começar, o que eu devo fazer para desconstruir tudo isso e a reconstruir. Então, como eu falei, o que você prefere? Deixar as emoções tomarem conta de vocês e viverem somente crises? Ou vocês preferem trazer aquela
dificuldade, aquela crise, à luz da palavra de Deus, julgar aquele fato, apreciar aquele fato, e conversarem sobre isso, o termo crinem. Então assim, por isso eu convido vocês a estudarem, a não pularem esse vídeo, a assistirem ele até o final, entenderem o que de fato está acontecendo aí na casa de vocês, no relacionamento de vocês, porque eu quero sair da superfície com vocês, mas eu quero sair da superfície construindo uma base sólida. Uma casa, ela não começa sendo construída pelo teto, ela começa sendo construída pela fundação, a base. E a base para nós fugirmos das nossas crises é entendermos o momento, é nós sairmos desse momento, fugirmos desse momento, né? Nos desvencilharmos desse momento. Isso é a base, por isso eu gosto de trabalhar na base, lá de baixo. A gente vai cavar lá embaixo para chegar na construção do teto, no dia de colocar esse teto sobre o casamento de vocês, sobre esse momento de diálogo de vocês, vocês vão estar sabendo lidar com a crise. Então, a crise, as diferenças, vocês já vão saber, opa, tem uma crise aqui, eu sei como resolver. Olha, eu vou usar do crinem para sair dessa crise. Eu vou dialogar, eu vou buscar, entendeu? Eu vou analisar, eu vou julgar. Aí sim nós vamos decidir. Então, por isso a importância de você estudar a base, entender a base a etimologia da palavra, entendeu? Bom, e é importante então a gente fazer esse julgamento e entender em qual fase agora do problema vocês estão. Vocês estão vivendo crise? Vocês estão vivendo um conflito? Então nós precisamos ressignificar esse casamento agora. E vocês já podem começar agora, desde já fazendo isso. Fazendo uma autoanálise. Faça cada um a sua análise. Faça o esposo, faça a esposa. Cada um a sua análise. Talvez hoje vocês ainda não consigam sentar juntos para dialogar. Mas vocês vão conseguir. Por isso eu falo, permaneçam unidos, somente isso. E vão fazendo as análises. Vão fazendo aquilo que eu estou orientando vocês a fazer. Confiem no processo. Confiem no método. Então, se você não quiser aprender isso que eu estou falando aqui, achar que o conteúdo é muito denso, que estudar a etimologia é um negócio chato, não tem problema. Mas fica um pouco mais difícil quando você não tem a base para se apoiar. E talvez você até me diga que, olha, Evandro, na verdade eu queria que você me desse uma solução um pouquinho mais rápida. Bom, infelizmente quando se trata de casamento, de família, nem tudo é tão simples, nem tudo é tão rápido. Que nem eu falei, a gente precisa desconstruir para depois reconstruir. Então, o meu conselho é que você possa estar priorizando um pouco mais a sua família hoje. Entendeu? Eu gosto de criar uma pirâmide, onde no topo está Deus, em segundo lugar está a família. Então, se a sua família está categorizada no local correto, inevitavelmente você acaba dando preferência para ela. Agora, se você não categorizar a sua família no local onde ela realmente deve estar, então você acaba encontrando dificuldades, criando crises desnecessárias e você não vai saber como sair delas. Tá bom? Então, pessoal, esse é o nosso tema de hoje. Façam uma análise. Se conseguirem conversar com o cônjuge, tudo bem. Se não conseguirem fazer análise juntos, tentem fazer pelo menos individualmente. Eu tenho certeza que se você
trabalhar bem essa base de entendimento do momento que vocês estão passando, vocês vão encontrar um caminho muito mais sólido para vocês chegarem à solução desse problema e dessa crise que vocês estão vivendo, tá bom? O que eu tinha para hoje era isso. Eu agradeço muito a sua audiência. Se você conhece aí algum casal que está precisando, que está passando por dificuldade, compartilhe esse vídeo com ele. Convida ele aí para seguir as nossas redes sociais, para seguir o nosso canal. E saiba que aqui você tem um caminho aberto para compartilhar as suas dúvidas e tudo aquilo que você tem passado, a sua história, enfim. Então, sinta-se à vontade, comente os nossos vídeos, compartilha, curte também, para que o YouTube mande para mais pessoas. E no mais era isso, pessoal. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo episódio.